A vitamina B12, que eu também acho super importante, né? Qualquer vegetariano aí ou vegano quer sempre saber, tem curiosidade com relação à vitamina B12. Então, ela é essencial para o sistema nervoso central, né? Participa tanto do desenvolvimento quanto da manutenção. Também é necessária para a produção de glóbulos vermelhos e também está envolvida no metabolismo de carboidrato, dentre diversas outras funções. Lembrando que sempre a parte do sistema nervoso é aí uma das principais funções e provavelmente é que vocês mais vão ouvir falar em qualquer lugar que vocês forem pesquisar. A vitamina B12, ela realmente está presente nos alimentos de origem animal. Alguns alimentos de origem vegetal a gente até pode encontrar, por exemplo, cogumelos, algas, mas é uma forma de vitamina B12 que a gente fala que é uma forma análoga, ou seja, ela não vai ter função ativa no nosso organismo, então ela não serve. Então não adianta, eu vejo muitas vezes na prática que no consultório algumas pessoas elas são bem, elas não querem consumir a cápsula de B12 e muitas vezes elas são veganas, elas falam, ah não, mas tem no cogumelo, mas a que tem no cogumelo, se é que vai ter uma quantidade muito pequenininha, ela não consegue produzir uma ação no nosso organismo, então ela não serve. Então a gente precisa sim, veganos obrigatoriamente suplementar, e vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos, a gente tem que analisar, vou falar mais para frente também. Então, é o que eu falei, a dieta vegana, ela vai oferecer todos os nutrientes, com exceção da vitamina B12, que é encontrada nos animais, tá? Lembrando que também não é de origem animal a B12, na verdade, ela é de origem aí de bactérias, né? A deficiência de B12, ela pode causar falta de memória, irritabilidade, falta de concentração, principalmente aí também formigamento nos membros inferiores, então pernas, você fica com a perna pouquinho tempo cruzada, também já sente às vezes um formigamento, então são alguns sintomas. É claro que esses sintomas de deficiência de B12 também são sintomas muito inespecíficos, várias outras deficiências de outros nutrientes podem produzir aí a falta de memória, a falta de concentração, e irritabilidade, até mesmo uma noite de sono aí mal dormida. Mas o formigamento nas pernas acaba sendo uma informação interessante aí também para avaliar se tem essa deficiência. Em casos mais graves, podem acontecer alterações neurológicas, inclusive irreversíveis. Então, é importantíssimo se atentar, sim, ao consumo de vitamina B12, tá? Aqui eu coloquei as fontes, claro, animais, porque, como eu acabei de falar, né, nos vegetais é praticamente nula, só para vocês terem uma ideia. A nossa necessidade ela é em torno de 2,4 microgramas. Você encontra aí num bife de filé mignon de 100 gramas, 2,7. E em cogumelos, como eu falei, a quantidade é mínima, então 0,04 é praticamente nada, então também não serve. Mas essa tabela foi mais a nível de curiosidade para vocês entenderem o quanto que tem na dieta e o que vocês estão tirando. Como que a gente resolve a questão da vitamina B12? Então, veganos ou vegetarianos estritos, que são pessoas que não comem nada de origem animal, obrigatoriamente precisam suplementar. A pessoa que come ovos ou a pessoa que come laticínios, depende. Na teoria, não precisaria, mas na prática, nem sempre. Por quê? Às vezes a pessoa ela até consome laticínios, mas ela come, tipo, uma fatia de queijo por dia, né? Então, se ela come uma fatia de queijo por dia, provavelmente ela vai precisar, sim, da B12. Ou, às vezes, a pessoa não come nem laticínios e come ovo uma vez por semana. Possivelmente, essa pessoa também vai ter que tomar uma vitamina B12. E aí é uma quantidade específica, que é bom ser avaliada, sim, por exame, e não sair tomando comprimidos de farmácia ou aleatoriamente. Até porque, como eu falei, a quantidade não é aquela quantidade de 2,4 microgramas, muitas vezes essa quantidade acaba sendo de 250, 500, 1.000 microgramas, então o ideal é que avalie com um médico ou com um nutricionista, que faça o exame e verifique a necessidade que existe aí de suplementar ou não, tá? É muito comum acontecer de as pessoas que consomem carne terem deficiência de B12, né? Então, não raramente, eu pego no consultório exames e eu vejo que os pacientes que comem carne mesmo já têm uma deficiência de B12. Isso porque não significa que a gente consumiu, que a gente vai absorver 100%, né? Então, existe uma grande diferença entre consumir e absorver. A vitamina B12, ela também precisa se ligar ao fator intrínseco que existe no estômago, que é uma substância existente no estômago,
para que ela seja absorvida. Então, se a pessoa já tem uma deficiência desse fator intrínseco, ela provavelmente já não vai absorver essa vitamina B12 de forma eficiente. A gente produz a vitamina B12, só que a gente produz no intestino grosso e a gente absorve no intestino delgado. O grande problema é que o intestino delgado vem antes do grosso. Então, a gente absorve num local que vem antes do que a gente produz, né? Então, a gente não consegue realmente ter a vitamina B12, infelizmente. Então, tem que tomar a cápsula nesses casos que eu falei. Aqui, com relação ao nutriente cálcio, eu considero um nutriente muito importante, e aí eu acredito que quando a pessoa se torne vegana, que ela tem que mais ter atenção ao cálcio, porque ela vai tirar laticínios, queijos, leites, né? Muitos leites hoje já estão fortificados com cálcio, então com grandes quantidades de cálcio, então leites vegetais, de castanhas, de amêndoas, tem uma ótima fortificação. É só olhar na embalagem lá para ver quanto que tem de cálcio, mas a maioria deles já tem. Mas a gente tem outras fontes de cálcio também. E qual que é a função do cálcio? O cálcio ele pode participar de diversas funções aí no nosso organismo. Contração muscular, ele é super importante, para coagulação sanguínea, mas uma das funções mais importantes acaba sendo com relação à parte óssea. Então, tanto formação quanto manutenção óssea. Então, até 25, 30 anos, a gente ainda está em formação óssea. Então, é muito importante que a gente tenha uma atenção extra aí ao consumo desse nutriente. Porque quando a gente chegar nessa idade, é mais ou menos esse osso que a gente vai ter, essa estrutura óssea. Depois disso, a gente vai se manter com essa quantidade, e se faltar na alimentação, obviamente, o corpo, num sentido de reequilibrar aquilo que está faltando, vai tirar do osso para mandar para a nossa circulação, para que ele exerça aí as outras funções, como, por exemplo, a contração muscular. Então, é muito importante se atentar ao consumo de cálcio, porque uma vez que na sua dieta esteja faltando cálcio, vai saindo automaticamente do osso. Depois dos 45 anos, a gente tem uma queda nesse cálcio, né? Infelizmente. E aí a gente tem que pensar que tem vários fatores envolvidos, hormonais, né? Questão de atividade física, enfim. Aqui as necessidades, para vocês também entenderem um pouquinho mais. Então, a necessidade de cálcio varia conforme a idade, sendo que de 9 a 18 anos acaba sendo uma necessidade maior, porque a pessoa está em fase de crescimento, né? Então, 1.300 miligramas, e depois essa necessidade acaba baixando um pouquinho mais, sendo que aos 50 anos ela aumenta, principalmente aí por conta da menopausa que acontece nas mulheres, né? Aí já existe toda uma alteração hormonal. Então, de acordo com cada faixa etária, a nossa necessidade de cálcio, ela vai variando. Nos vegetarianos é mais fácil, nos ovo-lacto-vegetarianos, né, mais fácil, ou lacto-vegetarianos, é mais fácil de atingir porque eles consomem laticínios. Mas nos veganos, realmente, acaba sendo um pouco mais difícil não é impossível, basta a gente procurar aí pelas fontes corretas de cálcio. Mas, sem sombra de dúvidas, os veganos precisam ter uma atenção especial, extra aí, ao consumo de cálcio. Coloquei aqui algumas fontes de cálcio para vocês entenderem também como é super possível. Então, vamos pensar numa pessoa adulta, voltando aqui, que necessite de 1.000 miligramas de cálcio. A gente tem na tabela diversas opções, tudo em 100 gramas de alimento, né? Então, como eu falei, às vezes você não vai consumir 100 gramas de determinado alimento, mas comendo um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, um pouquinho de cada, você consegue atingir a quantidade. Não coloquei aqui leite vegetal, mas os leites vegetais que são fortificados hoje, a gente encontra 300 até 400 miligramas de cálcio. Então, observem que a maioria dos alimentos aí vegetais, né, que devem estar presentes na nossa alimentação, eles possuem boas quantidades de cálcio. Então, feijões têm boa quantidade de cálcio, grão de bico, então as leguminosas de forma geral. Temperos são riquíssimos em cálcio, então, por exemplo, manjericão, orégano, olhem a quantidade, né? Manjericão em torno de 2.240 miligramas de cálcio. Claro que ninguém vai usar 100 gramas de manjericão. Se usar, vai usar lá no máximo 1 grama e olhe lá. Mas de pouquinho em pouquinho, a nossa dieta acaba tendo muito cálcio, né? Então, se a gente colocar manjericão, a fruta depois do almoço, feijão, arroz integral, aos poucos a gente vai conseguindo juntar essa quantidade aí e ao longo do dia consumir, de repente, os 1.000 miligramas. Coloquei também para vocês compararem, então 100 gramas de leite tem em torno de 105 miligramas, e o gergelim, que tem em torno aí de 825, ou tahine 960 a cada 100 gramas, é muito mais rico
do que o leite. Então, vários alimentos acabam passando dessa quantidade de 105 miligramas, tá? Lógico que, da mesma forma, ninguém vai comer 100 gramas de gergelim, mas fica super tranquilo comer 10 ou 20 gramas de gergelim, consumindo de 1 a 2 colheres de sopa. E você já ingere, supondo que você ingeriu uma colher de gergelim, né, que tem 10 gramas, você ingere 82 miligramas de cálcio em média, tá bom? Aqui a questão da biodisponibilidade. Então, coloquei a biodisponibilidade do cálcio nos alimentos. O que seria isso? É aquilo que eu falei. Não é porque tem no alimento que a gente vai absorver aquilo que tem. Então, quando a gente fala que o nutriente está tantos por cento biodisponível, significa que, apesar de ele ter uma quantidade X, não é todo aquele X que vai estar disponível para a gente. De forma muito simplista, é isso, tá? Aí eu dei um exemplo aqui do lado. Então, em 100 gramas de brócolis, a gente tem 86 miligramas de cálcio. E em 100 gramas de leite, a gente tem, ou 100 ml, 104 miligramas de cálcio. Não é tudo isso que vai estar disponível para a gente, né? Então, se a gente fizer a conta, o brócolis é 61% de biodisponibilidade, 61,3%. No final, de 86 vai virar 52. E no leite, como ele tem uma biodisponibilidade de 32,1%, no final, 104 miligramas de cálcio viram 34. Então, se a gente comparar, o leite ainda sai perdendo, né? Então, tem que ficar atento a isso. Então, nem sempre tudo é o que parece. Então, às vezes a gente vê lá no leite que meio copo tem 110 miligramas, mas não é tudo isso que a gente vai usar. No final, a gente vai usar essa quantidade que eu coloquei aí, 34 miligramas, tá? Então, os alimentos de origem vegetal possuem ótimas fontes aí, são ótimas fontes de cálcio. Lembrando que as principais fontes são as verduras verdes escuras, brócolis, couve, rúcula, agrião. E gergelim também é uma ótima fonte de cálcio. Gergelim e a pasta de gergelim, que é o tahine. São alimentos que a gente consegue incluir na nossa alimentação tranquilamente, sem grandes dificuldades. A deficiência de cálcio, aqui um pouco mais falando sobre isso. Consumir o cálcio não garante que a gente não vai ter osteoporose, justamente porque a osteoporose não está ligada somente à alimentação, ela está ligada com outros fatores, como fatores hormonais, questão genética, se a vitamina D está adequada. Então, uma pessoa que já tem a vitamina D baixa, a gente já entende que ela vai ter aí uma absorção de cálcio prejudicada. Tem relação com a atividade física, então consumir cálcio, sendo vegetariano ou comendo carne, ou seja lá o que for, não garante que a gente não vai ter osteoporose. Então, a gente precisa, sim, consumir a quantidade correta de cálcio para evitar ter osteoporose, mas vai muito além disso. E a suplementação, ela pode, sim, ser necessária. É extremamente necessário que seja verificado com o médico e nutricionista toda a questão de suplementação para qualquer nutriente. Excesso de cálcio pode dar calcificação renal ou calcificação nas artérias, e a deficiência também pode fazer muito mal, como eu falei, porque te dá uma osteopenia, uma osteoporose. Se existir realmente uma deficiência, com certeza a suplementação é necessária, mas aí o médico ou o nutricionista vai saber melhor dizer aí o que é o ideal para vocês, tá bom? Então, essas são as fontes de cálcio que eu falei, gergelim, tahine, verduras verdes escuras, e falando um pouquinho da deficiência do cálcio. Aqui, né, dizendo que um prato vegetariano pode e deve ser rico em micronutrientes, e que aí vale a gente usar a nossa criatividade e sempre ter um equilíbrio no prato. Então, é aquela imagem que eu mostrei no início. Ser vegetariano não necessariamente significa ser saudável. Se a pessoa comer arroz, feijão e batata frita, realmente faltou tudo na alimentação dela, faltou muito micronutriente e provavelmente ela vai ficar com alguma deficiência, sim. Assim como uma pessoa que consome carne, provavelmente também. Então, eu acho que a gente tem que ser, sim, criativo e tentar incluir estes alimentos que eu falei, assim como outros, na nossa alimentação de forma diária. Quando eu falo em micronutrientes, sempre me vem na cabeça cor, né? Então, eu penso que para nossa alimentação ser rica em micronutrientes, ela precisa ter muita cor, então ela precisa ser colorida, né? Ter vida. Aqui são alguns pratos que eu fiz ao longo do tempo aí, coloquei a foto para vocês verem. Então, geralmente, quando os pratos são bem coloridos, significa que eles levaram verduras, legumes, frutas, e aí eles sim ficam muito ricos em nutrientes. Então, alguns exemplos aí de alguns pratos veganos, na verdade, para vocês. Também, a mesma coisa. Então, a natureza, os vegetais, eles estão riquíssimos em diversas vitaminas, diversos minerais,
diversos micronutrientes. Basta a gente tentar inserir, ter um pouquinho de criatividade, pesquisar mesmo, perguntar para quem sabe, se não souber, ir atrás, porque uma alimentação rica em micronutrientes, com certeza, é a chave aí para uma alimentação saudável e para um estilo de vida saudável, para a nossa longevidade. Então, o tema era esse. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado, tenham recebido informações novas. Aqui tem os meus contatos do Instagram, do YouTube, caso vocês queiram também me seguir, ver vídeos e tal. E meu super obrigada desde já. Então, agradeço muito a presença de todos vocês. Realmente espero que tenha passado informações relevantes e estou à disposição aí para ajudar nas dúvidas que forem necessárias. Oi, tudo bem, Dani? A gente teve algumas perguntas. A Carla perguntou sobre a B12, ela falou, por que os animais não têm que tomar B12 também? Na verdade, a gente consegue a B12 através das bactérias, né? Então, quando o animal come lá, acontece um processo em que as bactérias acabam produzindo a vitamina B12. Então, a gente não tem como consumir, por isso que os animais não têm. Isso é um processo natural de eles conseguirem através dessas bactérias, quando eles estão comendo e tal. Beleza. O Cândido também perguntou se a gente não pode pegar o ômega 3 do mesmo lugar que os peixes pegam. Sim, o ômega 3 a gente tem, por exemplo, os peixes, eles retiram o ômega 3 de algas, mas a gente não tem como ir lá buscar no fundo do mar a alga, né? Então, o que acontece? Na cápsula de ômega 3, você tem um concentrado que pode ser tanto de algas quanto de linhaça, mas a gente não tem essa alga disponível para a gente consumir. Então, não é uma alga, por exemplo, que você come lá, que você encontra num restaurante de comida japonesa, né? É uma alga específica que você encontra lá no fundo do oceano, e aí a gente tem na cápsula, ou existe também a possibilidade da cápsula de linhaça. Mas a chia e a linhaça, como eu falei, elas têm ômega 3, então a gente pode retirar destes alimentos, a gente não precisa consumir a alga, até porque a gente não encontra, acho que foi isso que ele quis perguntar. Isso. Para finalizar, Dani, o Luiz fez uma pergunta. Ele falou que ele come leguminosas, mas não muito, e ele se sente bem. E ele se questiona se realmente é importante adicionar isso na dieta dele. Depende, na verdade eu não sei se ele é ovo-lacto vegetariano, então se ele for ovo-lacto vegetariano, talvez o consumo dele de leguminosas possa até ser um pouco menor, porque aí ele consegue atingir as proteínas dos ovos e dos laticínios e consegue tranquilamente o ferro em outros alimentos. Agora, se ele for vegetariano estrito, que é quem não consome nada de carne, nada de origem animal, perdão, ou se ele for vegano, que é a pessoa que tem todo o estilo de vida aí, sem alimentos de origem animal, sem maltratar os animais, aí provavelmente vai faltar, né? Então, assim, ele precisa realmente consumir as leguminosas. Então, consumir ovos e laticínios, você consegue a proteína desses alimentos. Caso não consuma ovos e nem laticínios, aí precisa comer uma quantidade significativa de leguminosas, porque senão falta proteína mesmo, e proteína tem relação com tudo que é estrutural. Então, talvez você, num primeiro momento, se sinta bem, mas a longo prazo pode acontecer queda de cabelo, pele flácida, unhas fracas, toda a parte estrutural, porque proteína ela é responsável por parte estrutural, até mesmo a própria massa muscular. Então, é importante avaliar se o seu caso é o caso do ovo-lacto vegetariano ou se é o caso do vegano.